Produções Balsâmicas. Áudios e vídeos com tudo aquilo que é realmente importante. Olá, bem-vindo às Produções Balsâmicas, cada vez mais o teu canal no YouTube. Se és professor, se és formador, este vídeo é especialmente para ti. Fica até ao fim. Trago-te uma série de soluções de áudio, essencialmente microfones, mas não só, a pensar na melhoria da qualidade do som das tuas aulas, das tuas gravações. Porquê? Porque é fundamental. O áudio é importantíssimo na comunicação. Quando estás, por exemplo, no YouTube e a ver um vídeo que o conteúdo é extremamente interessante, se o som for horrível, tu vais partir para outro vídeo. Vamos então melhorar esse som. Sejas tu professor de português, de matemática, de educação física, de música, professor de yoga, palestrante, formador em regime presencial ou em e-learning, é para ti. E vamos ver essencialmente três aspectos: aulas presenciais, online e gravação. No caso de gravares uma aula para colocares depois numa plataforma. Vou começar pela aula presencial. A utilização de microfones não faz sentido numa aula normal. Evidentemente, estamos a falar de microfones numa aula para um grupo com muitos alunos, ou então numa aula de exterior ao ar livre. Aí, obviamente, além do microfone, precisas de um sistema de som. Se não houver sistema de som e tiveres tu que levar a tua coluna, aconselho-te uma coluna amplificada e não podes levar uma daquelas colunas pequenas, ok? Tens de ter pelo menos uma coluna de 8 polegadas como esta que tenho aqui atrás. Alguma dúvida e se precisares de aconselhamento a este nível, é uma questão de me enviares um e-mail ou de deixares aí um comentário. Ainda aos microfones, vou começar por te falar numa solução que na realidade não te aconselho, que são os microfones com cabo. Não tem a ver com a qualidade. Este, por exemplo, é um Shure SM58, é um belíssimo microfone. Tem a ver com o facto do cabo ser um transtorno se tiveres que andar de um lado para o outro. Além disso, não é propriamente estético estares com o microfone na mão, distrai os alunos que estão à tua frente e ficas com uma mão dependente do microfone. Vamos esquecer a solução com cabo. Nos sistemas sem fio, trago-te três soluções. A primeira é um headset. É um microfone de colocar na cabeça. Pode ser útil para um professor de educação física ou para um professor de yoga, por exemplo. É um microfone que tem um som muito presente pelo facto de estar muito próximo da boca. Liga-se a um pocket. Este pocket vai depois prender no cinto. Esta parte faz a emissão. Do outro lado tens o receptor que se vai ligar à coluna ou ao sistema de som. Mas se fores, por exemplo, um professor de História que está a dar uma aula ao ar livre, não é muito estético estares com um microfone muito desportivo, como é o caso deste headset. Então, tens uma solução muito interessante, que é exatamente o mesmo sistema, mas com um microfone de lapela, que tem uma pinça. É um microfone como se usa, por exemplo, em televisão, em que tu prendes o microfone na camisa, no casaco, na camisola e colocas no pocket e funciona exatamente da mesma maneira e tens assim uma solução com bom som, mas mais discreta. O problema destas duas opções é a questão do valor. Se for um headset ou uma lapela com muita qualidade, como é o caso destas que te estou a mostrar, da Shure, custa sempre de 300 € para cima. No entanto, e para terminar esta parte do presencial, descobri uma solução muito interessante. Um headset que é Bluetooth, que funciona tudo como o outro headset. A diferença é que tens apenas o headset e tens o receptor. E este receptor, através de um adaptador, podes ligá-lo ao sistema de som, à coluna, mas se funcionar com este mini jack, este jack 3,5, este jack mais pequeno, podes ligá-lo, por exemplo, ao computador e funciona perfeitamente. Ou até mesmo ao telemóvel, se utilizares um adaptador que já te vou mostrar mais à frente. E estamos a falar de uma solução que anda entre os 40 e os 50 €. Tenho um vídeo no canal se quiseres ouvir o som deste microfone. Relativamente ao online, vou começar pelas aulas
em videoconferência ou algo do género. O que a maior parte das pessoas utiliza é, geralmente, pelo menos é o que se vê muito, são os auriculares que vêm com os telemóveis, em que estás a falar no teu portátil, ouves aqui com os headphones e falas através deste microfone. A questão é que não estás a falar através deste microfone. Talvez não saibas isso, mas não estás. E porquê? Porque não são sistemas compatíveis. Os auriculares dos telemóveis têm um jack TRRS, que tem estes 3 anéis. Enquanto um jack que se utiliza na placa de som do teu computador, seja portátil ou não, é um jack com 2 anéis, um TRS. Então, na realidade, o que acontece é que, sim senhora, estás a ouvir, mas o som que está a chegar a outra pessoa não vem deste microfone, mas sim do microfone do teu portátil. Então, o que é que eu te aconselho? Se o som do teu portátil for mau, se as pessoas se queixarem, tu ouves bem, parece que está tudo ok, mas as outras pessoas não gostam do teu som, é porque é o som do teu portátil, o microfone do teu portátil, que não tem qualidade. E aí vou-te apresentar aqui 2 soluções. Uma é, podes de facto usar este microfone, no caso dele ser bom, porque há realmente auriculares que têm microfone com som muito bom, é utilizares um adaptador que te converte o tal TRRS para TRS. Aquilo que estava há pouco a falar, que também podias utilizar no tal headset, mas ao contrário, há 2 possibilidades. Existe o adaptador assim, que te converte o TRRS para TRS, e assim, se eu neste momento ligar isto a um portátil, já vou poder falar com este microfone, mas, no entanto, já não vou estar a ouvir. E terás que ter uns headphones à parte, ok? Estamos a falar de uma situação que não gostes do microfone do teu portátil. Há também o adaptador ao contrário, que é no caso de quereres ligar o headset que te mostrei há pouco a um telemóvel, ok? Portanto, o telemóvel funciona com estes jacks de 3 anéis. Outra solução que tens com bom som é poderes utilizar um microfone de lapela como este. Este é um microfone da Rode, custa cerca de 40 euros, é dos melhores microfones de lapela. Colocas na camisa, tudo da mesma forma, já tem uma cabeça mais pequena e mais discreta, ligas ao teu portátil e podes falar. Depois tens é que ter o volume das colunas baixinho para não fazer feedback com o microfone, se bem que a lapela, como está muito próximo de ti, tens que ter o som muito alto para fazer feedback, podes então ouvir nas colunas, ou então terás que ter uns fones à parte, o que também poderá não ser muito estético. Daí que o meu conselho, se queres ter uma aula em que o visual também é importante, é de facto usares uma lapela e ouvires o som nas tuas colunas. Vamos para uma solução que é a solução, eu diria, top nesta questão do som para as tuas aulas, e é assim que eu utilizo, que é um microfone com USB. Estes microfones com USB são microfones que é plug and play, isto não tem nada que saber. Portanto, tu ligas aqui ao microfone, do outro lado tens o USB, e ao ligares no USB, seja do portátil, seja do teu computador fixo, automaticamente ele acende e tens um som com muita qualidade. Porquê? Porque são microfones que obviamente vão buscar um grave com uma lapela, que é um microfone muito mais pequeno, não consegue. Tens um som muito mais encorpado, muito mais radiofónico, se quiseres. E como é que isto funciona? É muito simples. Ligas, portanto, ao computador, colocas, ele ainda tem um suporte, normalmente tem um suporte que fica um pouco mais alto, mas colocas onde te der jeito e dás a tua aula, tens as mãos completamente livres. Aí obviamente terás de ter também uns fones ao estar a ouvir nas colunas, mas o ideal é que tenhas uns fones, porque estes micros já captam imenso e ele não pode captar o som das colunas, senão vai entrar em feedback. Depois a única coisa que tens que ter em atenção é que se estiveres a usar o Zoom ou o Teams, por exemplo, tens que ir às definições de áudio e modificares para o microfone que estás a utilizar, porque normalmente por defeito ele vai-te utilizar o microfone incorporado ou a placa de som do computador.
e tens que ir às definições e dizer então que estás a usar o teu microfone USB. Para teres uma noção de valores, este é um belíssimo microfone. É um microfone que eu uso. É um Rode NT USB Mini, custa cerca de 100 euros. Há outro modelo muito bom e muito utilizado que é o AT2020, custa cerca de 150 euros. Tens, obviamente, microfones a 40, 50 euros. Não têm a mesma qualidade, mas têm sempre mais qualidade do que o som do teu portátil. Para finalizar, uma solução que pode estar aí ao teu alcance e que pode ser uma boa solução, mas não nos portáteis. Porquê? Porque normalmente nos portáteis só há uma entrada e tu para isto precisas de duas, que é um headset. Se calhar, se tiveres filhos, o teu filho tem um headset destes que usa no gaming e há headsets com um som espetacular. Obviamente não é muito estético, parece que estás num call center, mas tens aqui a questão de poderes ouvir com excelente som e de falares com excelente som, se for, obviamente, um excelente headset. Também se chama headset este sistema. Lá está, tens os dois jacks que eu te estava a dizer. Normalmente, se for numa placa de som, repara que tens sempre a entrada para o microfone, que normalmente é cor-de-rosa, e a verde que é a saída, que vai ser o som que vai então para os headphones. Num computador portátil, normalmente só há uma entrada, que tens que escolher se queres entrada para micro ou saída para som, e então, neste caso, não é possível. Passando ao online para a situação de live, tens duas possibilidades de gravação. Ou usas o telemóvel ou usas um computador. Se usares essencialmente o telemóvel, então se calhar o ideal é comprares uma lapela, também boa. Esta é outra, própria para telemóvel. Lá está, que tem o jack TRRS. E o ideal é tenhas tu uma lapela destas ou das outras, teres o adaptador correspondente para a outra situação. E assim, apenas com uma lapela, consegues sempre fazer o teu trabalho. Agora, imagina que queres fazer uma live de uma aula de yoga e que estás longe do telemóvel. Normalmente, estas lapelas têm um cabo com cerca de 1,20 m, 1,5 m, o que não é suficiente. É muito simples. Tens extensões como esta, própria para jack TRRS, neste caso é a Rode SC1, que tem cerca de 6 metros, ou então, se usares o outro tipo de jack TRS, convém teres então uma extensão para esse mesmo formato. Imagina que queres fazer uma aula de meditação e são duas pessoas. Então como é que fazes? Queres usar o telemóvel e são duas pessoas? Há uma excelente possibilidade, que é um adaptador como este. É o Rode SC6, é muito simples. Colocas no telemóvel e ele depois tem duas entradas para TRRS, ok? Ou seja, duas lapelas como esta que acabei de mostrar e assim uma fica para uma pessoa, outra fica com outra pessoa e fazes a tua live tranquilamente, com muito bom som. Isto já foi mais do que testado. Eu mesmo já fiz esse teste e não perdeu qualquer qualidade ligares os dois microfones. Se quiseres utilizar esta situação, mas num portátil, por exemplo, lá está, tens que ter o adaptador para passar para TRS. Outra boa solução foi a que te mostrei há pouco numa live, que é poderes ligar, lá está, mais uma vez com o adaptador, também já funciona isto tudo, funciona tudo perfeitamente, ligas assim ao teu telemóvel e estás à distância a fazer a tua live com bom som e uma solução económica. Se utilizas o telemóvel para as tuas lives, obviamente compra um tripé, esquece aquelas soluções de prender o telemóvel não sei onde. Hoje em dia tens estes tripés todos articulados que até podes pôr em cima de uma rocha, prender no braço, no tronco de uma árvore enquanto estás a dar a tua aula de meditação. Custam perto de 7 euros e funcionam muito bem. Se quiseres, tens o topo de gama, que são os GorillaPod, que custam o mais pequeno cerca de 30 euros. Tens depois outros formatos maiores. Se estás a gostar do vídeo, vou-te pedir que ajudes o meu canal. Como? É muito simples. Tens aí um botãozinho vermelho que diz inscrever, subscrever, é clicar. Até podes ao lado, se quiseres, desativar
quaisquer notificações e assim inscrevendo-te, ajudas o canal a crescer. Podes dar ainda outra ajuda ao canal. Eu vou deixar aqui em baixo, na descrição do vídeo, os links com todo o equipamento que te mostrei aqui. E se quiseres comprar alguma coisa e clicares nesses links, não gastas nem mais um cêntimo, no entanto, estás a ajudar o canal. Desde já te agradeço. Para terminar, vamos à questão da gravação. Gravar uma aula para depois poderes colocar, por exemplo, numa plataforma. Venho para já desaconselhar-te a utilizares este tipo de microfone. São microfones que se vê muito aí à venda, muita gente utiliza, são microfones baratos, mas esquece, isto é a pior solução que podes encontrar, muitas vezes pior do que o próprio som do microfone do teu portátil. Bem, e qual é a melhor solução para gravares as tuas aulas? É aquela que eu utilizo. É, mais uma vez, o micro USB. Se fores gravar no computador, já sabes como é, é só ligar com o cabo USB, mas o que eu te aconselho é, se gostas de gravar com o telemóvel e tiveres um micro como este, basta ter um cabo USB na outra extremidade e ao ligares ao teu telemóvel e ao fazeres os vídeos, ele vai-te gravar a imagem do telemóvel, evidentemente, mas com o som do microfone. E qual é a grande vantagem? É que, em termos de edição, já ficas com o vídeo com bom som. Se andares a gravar vídeo e som à parte, depois tens que sincronizar e tens muito mais trabalho. E assim ficas com bom som, boa imagem e não perdendo tempo nenhum. Acredita que é uma excelente opção. Tenho também um vídeo no canal que fala sobre isso mesmo. Como fazer vídeos com excelente som e de uma forma rápida. A outra opção é, mais uma vez, a lapela. Se tiveres a tua lapela TRS, podes gravar sem qualquer problema no computador, seja o portátil ou outro. E se quiseres gravar no telemóvel, podes também. E agora, se me disseres, mas é que o meu telemóvel não tem essa entrada em jack, então não posso. Podes. Muito simples. Tens adaptadores como este, mas só dá para o TRS, em que ligas aqui e agora já tens USB e ligas ao teu telemóvel. Mas eu tenho um iPhone. Não há problema nenhum. Há adaptadores como este para o iPhone. Há todo o tipo de soluções. É muito importante, já viste a questão dos adaptadores. Tenho também um vídeo no canal com todo o tipo de adaptadores. É muito importante porque às vezes basta teres um microfone e se tiveres vários adaptadores consegues uma série de soluções. Por último, e só para saberes que existe, isto é o que se chama uma interface. Vai substituir a placa de som do teu computador. É o que se usa para som a um nível profissional. Ninguém usa a placa de som do computador. Usa uma interface à qual depois podes ligar microfones ou instrumentos e fazer as tuas gravações. Bem, espero que este vídeo te tenha sido útil. Se assim for, deixa aí o teu like, deixa aí o teu comentário, o teu feedback é muito importante para mim. E já sabes, inscreve-te e vem fazer parte da família das produções balsâmicas. Obrigado e até à próxima.